No vídeo de hoje, as vitórias de Corinthians e Botafogo e a brilhante estratégia do professor Fábio Carilli. Nós viemos aqui para perder e perdemos. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 340 mil inscritos por aqui. Com vocês o QR Code da AG, é domingo de mais Brasileirão, mais jogos na sequência da segunda rodada e você pode fazer a sua fezinha na casa do pagamento antecipado e uma casa autorizada pelo governo a operar no Brasil, o que traz mais segurança para todo mundo. QR Code na tela, aponta a câmera do celular para ele, para se divertir com responsabilidade, com 18 anos ou mais. Vambora, vem pra G, aponta aí a câmera do seu celular. Muito bem, eu vou começar analisando a vitória do Corinthians e depois eu falo do jogo do Botafogo. Corinthians e Vasco eu narrei ontem no YouTube da TNT Esportes. E quando a gente entrar agora nos números, a gente vai perceber que um time jogou, o outro foi para não jogar. Quando o Fábio Carilli solta a escalação do Vasco, com 3 titulares apenas, ele tá dando recado. Viemos aqui para perder. E perdeu o jogo. Eficiente, né? Ninguém pode dizer que a estratégia não funcionou. Caramba, o que o Carilli planejou pro jogo deu tudo errado. Aconteceu tudo ao contrário. Não, ele foi para perder e perdeu. Parabéns. Realmente, eficiência, eficácia. Viemos aqui para perder. Então, vamos mostrar os números. Segundo o Flash Score, houve até uma divisão de posse de bola, mas o número para mim que é chave é esse aqui, ó. Chances claras. O Corinthians tem 3 chances claras e ganha o jogo por 3-0. O Vasco, em 90 minutos, não tem qualquer chance clara de vencer o jogo, de marcar um gol. São as estatísticas do Flash Score. Aliás, eu recomendo que você baixe aí o Flash Score. Tem muita gente trocando pelo Flash Score, acompanhando as estatísticas em tempo real, placar ao vivo, o alerta é rapidíssimo de gol de todas as ligas do mundo que você imaginar. Flash Score acompanha tudo. Baixa agora, é de graça. Você pode baixar aí na sua lojinha virtual ou então, se você não quiser ir na lojinha de aplicativo, eu deixei o link na descrição que já vai direto. Já te joga direto para lá. É o app que eu uso nas minhas análises e todo mundo tá usando o Flash Score. Então, falando primeiro do Corinthians, o Corinthians teve uma grande superioridade do jogo. O Corinthians teve uma grande facilidade para jogar. Eu imagino que esse jogo de ontem tenha sido aquele jogo gostoso pros caras jogarem, né? Pô, tá fácil hoje. Tem espaço pra caramba, a gente consegue tabelar, movimentar. Tá legal, divertido, né, para o jogador do Corinthians ontem. E todos, praticamente ontem, foram muito bem. Eu acho que o Coronado destoou um pouquinho, com algumas perdas de bola, algumas dificuldades de ritmo, e eu acho que são naturais, mas o Corinthians vai precisar de um crescimento do Coronado até nesse período sem Rodrigo Garro. E isso também é importante ressaltar. O Corinthians teve a facilidade que teve para vencer o jogo ontem, sem o Garro, sem o cara que vinha sendo o principal jogador do time no ano, sem o Angileri, que entrou e tomou conta e melhorou o nível da lateral esquerda do Corinthians, e mesmo assim, ó, um passeio, um desfile. E o duelo de meio campo vencido do início ao fim. Os 2 primeiros gols saem com os jogadores de meio campo que foram determinantes na noite. O Carrilho, que só precisou jogar 45 minutos para acabar com o jogo, ele faz o lançamento pro Memphis, o Memphis ajeita de peito pro Yuri, e o segundo gol é uma recuperada de bola do Ranieri no meio campo. Até ficaram ali na dúvida se tinha batido no braço, se não tinha batido no braço, enfim. E aí os papéis se invertem, o Yuri dá assistência e o Memphis, numa finalização belíssima, faz o 2-0. Então foi muito tranquilo o primeiro tempo e o segundo tempo igual. Não houve uma diferença entre um tempo e outro, né? O Washington Rodrigues, o Apolinho, costumava dizer que cada tempo de jogo é uma história. Mas ontem não. Ontem foi igual. Segundo tempo tirou o Carrilho para segurar a carga, segurar minutos, descansa, põe o Martínez, ritmo do jogo continua igual. O Corinthians marcou 5 gols. O Corinthians apertou até mais no segundo tempo. O Corinthians faz 3 gols no segundo tempo. 2 deles são anulados. E eu quero falar dessas anulações agora. Primeiro gol, ele anula por uma falta do Bidu no Pumita. Ali um trançapé, ali um toque embaixo. Eu acho que os dois estão indo no movimento natural de corrida. Não é uma carga, não é um pontapé, não é uma chegada faltosa. Eu não anularia esse gol. E também não anularia o segundo, que considera o impedimento do Yuri Alberto a partir do momento
em que o Piton vai para fazer o corte, o Yuri Alberto já tinha saído do impedimento, já é um outro momento da jogada, mas enfim, lances de interpretação do VAR. Acho que o VAR buscou pelo em ovo ontem, nesses 2 gols. E além disso, nós tivemos uma atuação muito fraca do seu Anderson Daronco. Uma atuação muito ruim do árbitro do jogo, apitando distante as jogadas. Fisicamente o Daronco não parece bem. Conversando demais, uma excessiva demora para cobrar os lances de bola parada, 30, 40, 50 segundos para cobrar uma falta. Tem gente que acha que o Daronco faz isso para respirar, para dar uma descansada, para pegar fôlego, e se é isso, meu amigo, a comissão de arbitragem da CBF precisa avaliar urgentemente. Não dá para um árbitro de primeira divisão, um árbitro de Série A, apitar desse jeito, como o Daronco ontem parecia estar apitando. Não existe em lugar nenhum do mundo. Bom, e aí o Corinthians ainda faz o terceiro com o João Vitor, o Memphis participa dos 5 gols, os 3 que valeram e os 2 que não valeram, né? Então ontem é um recital de Memphis Depay, é uma grande noite de Memphis Depay e é um jogo muito fácil de avaliar. É isso, o Corinthians teve muita facilidade para jogar, transformou essa facilidade em gols. Às vezes você tem um jogo muito fácil e você não aproveita disso, você constrói um resultado muito abaixo da superioridade. Não, acho que jogou para 3-0, jogou para 4, jogou para 5. É que a arbitragem foi zelosa demais e acabou anulando alguns gols. Bom, sobre o Vasco, a estratégia do professor Fábio Carilli. Eu vou dizer o que eu penso. Eu acho inadmissível um clube como o Vasco chegar numa partida de segunda rodada do Campeonato Brasileiro e simplesmente abrir mão dessa partida. Foi o que o Vasco fez ontem. O Vasco olhou e falou, Corinthians em Itaquera. Não vai dar nem para trazer um ponto. Quer saber? Já que nós vamos perder mesmo, vamos botar os reservas. Foi o que me pareceu da estratégia do técnico do Vasco. Eu acho um absurdo o Vasco se comportar como desculpa, tá? Assim, uma coisa é o Cuiabá fazer isso. Pô, o Cuiabá tá jogando a Série A, nem é o caso esse ano, é um exemplo, né, hipotético, uma situação hipotética. Tá jogando a Série A e a Sul-Americana. Pô, ele já sabe que contra o Corinthians em Itaquera não vai dar, pô. Ele é o Cuiabá, ele tem menos orçamento, ele tem mais dificuldade, então ele vai poupar aqui porque ele vai pensar na terça-feira. Mas o Vasco é o Vasco, gente. Tudo bem, tem problemas seríssimos institucionais, econômicos, mas é o Vasco. E outra coisa, o adversário de terça-feira não é o Real Madrid da Venezuela, é o Real Madrid das Américas, é o Barcelona da Venezuela, é o Puerto Cabello. Então, se fez ontem uma estratégia de abrir mão de um jogo de brasileiro, da possibilidade de pelo menos trazer um ponto. Quando o Vasco coloca titulares do segundo tempo, aí a gente tem que discutir, né? Se o plano era descansar todo mundo pra terça, pra que botar os caras quando já tava tomando 2-0? Mas enfim, botou o Hugo Moura, botou o Verratti, as oportunidades começaram a surgir. Depois o Adson entrou, depois entrou o Nuno Moreira, foi o melhor momento do Vasco no jogo. Será que com os titulares desde o início o Vasco não poderia pelo menos brigar pra levar um ponto? E o que é mais importante nessa estratégia é o seguinte, não é nem a Sula. Acho que o Vasco está tratando a Sul-Americana como prioridade. O Marcelo Santana deixou isso claro depois do sorteio dos grupos da Sul-Americana, que as Copas serão prioridade. Mas dá para abrir mão da possibilidade de trazer um ponto para casa no Campeonato Brasileiro? Porque, convenhamos, a briga do Vasco inicialmente é para não cair. Desculpa se o torcedor do Vasco ficar chateado, discordar da avaliação. Para mim, o Vasco precisa começar o Campeonato Brasileiro pensando em fazer os 45, 46, 47 pontos necessários para não cair e depois pensar em outra coisa. Então, um clube que vai ter essa dificuldade num campeonato tão equilibrado e tão complexo como o Campeonato Brasileiro não pode chegar num jogo da segunda rodada e falar, não quero. Não dá para mim, beleza, aceito a derrota. E ainda correu o risco de tomar um 5-0, de tomar uma goleada vexatória. Porque o jogo ontem era para goleada. A não produção do Vasco ontem era jogo para goleada. O desempenho do João Vitor, do sistema defensivo do Vasco, uma piada. Uma piada o João Vitor nos 3 gols. E uma piada essa história de que o Carilli é o técnico que traz a solidez defensiva. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão com 2017 na cabeça. Eu tenho muita tranquilidade para falar do trabalho do Fábio Carilli, porque vi 90% dos jogos do Santos no ano passado.
Vi tudo. E foi um trabalho ruim em termos de produção. Bateu as metas, alcançou os resultados, porque o Santos tinha na Série B uma folha de Série A. A folha do Santos no ano passado, jogando a Série B, era mais cara que a do Fortaleza jogando Série A. Então é óbvio que ele ia subir, mas jogando um futebol muito abaixo do que o elenco poderia render. Muito abaixo do que o time poderia produzir, tirando muito menos. E do Vasco, cadê a tal solidez defensiva? Não existe. Não existe. Então é mais um trabalho ruim do Fábio Carille. Eu acho que o Fábio Carille não durará muitas semanas ainda no comando do Vasco. Inclusive, eu acho que o risco de rebaixamento do Vasco, que já está dado, ele aumenta quando você tem um profissional do nível do Fábio Carille hoje. Eu não acho que o Fábio Carille hoje seja um profissional do nível da elite do futebol brasileiro, dos desafios que um time de Série A hoje precisa superar. Eu acho que o Carille hoje não está vivendo um momento na carreira para isso. Acho que o Carille vem de trabalhos ruins. O Carille, não se esqueçam, estava na 2ª divisão do Japão. Antes do Santos, 2ª divisão do Japão. Então, a minha análise é profissional, repito, tenho nada contra o Carille, mas acho que hoje ele não reúne condições de treinar uma equipe na elite do futebol brasileiro. Simples assim. Essa estratégia de ontem me parece estapafúrdia, desrespeitosa até mesmo com a história do Vasco. E não tem muita lógica também, porque aí você vai tentando achar a lógica, né? Os titulares têm que descansar porque o jogo de terça é muito importante. Pra que botar o Hugo Moura e o Verratti meia hora em campo? Ah, o Verratti ia descansar em São Paulo. Então por que tirou o Verratti faltando 15 minutos lá contra o Melgar? Por que o Verratti não foi até o fim do jogo? Já que ele não ia jogar ontem, não é? Pra que fazer o que fez? Aí tira um atacante, bota um zagueiro que não vinha jogando, que vinha sem ritmo, toma 2 gols e perde a possibilidade de vitória. E se tem mais 2, 3 minutos de jogo, o Vasco tomava a virada do Melgar, tá? Então por que tirou o Verratti na quinta-feira? Sabe, são coisas que não fazem o menor sentido. O Garré não foi relacionado, titular para não relacionado. Qual é a lógica disso? Aí entra o Alex Teixeira. É difícil, cara. É difícil entender o técnico do Vasco. Para mim, inacreditável o que aconteceu ontem. O Vasco não pode normalizar um negócio como esse. Então vai ser sempre assim. Então, quando tiver um jogo de Sul-Americana, na sequência, o Vasco vai abrir mão, vai falar, não, beleza, perdi. Deixa eu pegar a tabela do Vasco aqui. Deixa eu pegar a sequência de jogos do Vasco, para ver em qual situação o Carille vai repetir, provavelmente, a estratégia de ontem, né? E outra coisa, eu acho que esse é o tipo da estratégia que geralmente se alinha com diretoria. Eu acho muito difícil o Carille ter tomado essa decisão sozinho também. Muito difícil. Mas vamos lá, ó, o Vasco agora vai ter o Puerto Cabello na terça-feira, 21h30 em São Januário, jogo tenso, jogo muito tenso. O Real Madrid das Américas. Nossa, 8 titulares descansando, porque na terça-feira, meu amigo, vem aí um esquadrão. Vem aí a Academia Puerto Cabello. Eu fui dar uma olhadinha na situação atual do time venezuelano. A Academia Puerto Cabello, nesse momento, está na 5ª colocação do campeonato venezuelano. Tem 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas no campeonato local. Mas o Vasco guardou todas as suas energias para superar este poderoso adversário na próxima terça-feira. Aí depois, o Vasco vai ter Sport, Ceará e Flamengo. Olha que gracinha. E logo depois do jogo contra o Flamengo é o Lanús. Então, pela lógica do Carille, é o seguinte, no clássico, mando do Vasco, Maracanã, meio a meio, resolveram assim, mas no clássico, que é 3 dias, 4 dias antes de pegar o Lanús, poupa o time, porque o importante é o Lanús na Sul-Americana. E o Lanús é mais forte que o Puerto Cabello, né? Nem se compara, né? Tô falando de um clube argentino, que já foi pra final de Libertadores, é outra campeão do Sul-Americano, é outra parada, outro clube. Então, pela lógica do Carille, no clássico contra o Flamengo vai ser a mesma coisa. Ó, perdemos, né? Porque o Vasco ultimamente só tem perdido pro Flamengo mesmo. Perdemos e vamos botar a força máxima contra o Lanús. Aí, quando pegar o Puerto Cabello lá na Venezuela, o jogo anterior é contra o Palmeiras. Perdemos, vamos botar aqui 8 reservas, porque a gente tem que se preocupar com a Sul-Americana. Se for isso, meu amigo, se for isso, vai ficar difícil pro Vasco fazer os 45, 46, 47 pontos, hein? Vai ficar muito difícil. Não consigo achar normal um negócio desse.
Bom, vamos falar da vitória do Botafogo para fechar o vídeo de hoje. Ontem foi um Botafogo que melhorou, começou mal o jogo, começou pior ainda o segundo tempo, mas melhorou com uma simples mudança do Renato Paiva. A saída do Patrick de Paula. O Santi Rodrigues entrando na esquerda, o Savarino jogando como um 10, melhorou o desempenho de todo mundo. Primeiro tempo do Botafogo começou confuso, Botafogo tendo problemas na defesa, o Barbosa tomou um gol aos 2 minutos de jogo, tomou um cartão amarelo aos 2 minutos de jogo, né? Botafogo tem tentado uma saída apoiada, muitas vezes ali com o John. Eu acho que isso ainda não está ajustado, isso ainda, contra adversários de maior qualidade, é um risco alto, é um risco que você precisa calcular bem para correr. Mas são ajustes que, assim, você não vai cobrar, você não vai querer que estejam azeitados no terceiro jogo do cara, pô. E isso é reflexo dos 2 meses que o Botafogo largou, abriu mão da temporada. Então, em 3 jogos, você ainda vai encontrar problemas defensivos, o treinador está conhecendo o elenco, ele está testando opções, ele falou ontem na coletiva, eu tentei ali o trio de meio campo, segundo tempo eu tirei o Patrick e tal, busquei uma outra opção, ele tentou, ele está conhecendo o elenco, ele está vendo as peças que ele tem, ele está vendo as maneiras que ele pode jogar, né? Tem gente que está chegando agora junto com ele, o Santi Rodrigues é reforço para a temporada, o Arthur está chegando agora na temporada. Então são 3 jogos. São 3 jogos em que o Botafogo foi muito bem no primeiro, contra o Palmeiras. Contra a Laú, teve uma posse de bola improdutiva, mas teve bastante posse, né? E tinha condições de ganhar o jogo. Era um jogo para ganhar. É aquele jogo que você fala, porra, não é possível que a gente perdeu pra esse time aí, cara. Não é possível que a gente perdeu esse jogo, né? Acho que a sensação ficou essa. E ontem é uma reta final de jogo, é um segundo tempo de jogo, onde algumas ótimas características, virtudes daquele Botafogo de 2024 aparecem. Transição rápida, velocidade, muito jogo pelos lados, Savarino gerando jogo por dentro, Igor Jesus se movimentando. Então, o Botafogo, o saldo dos 3 jogos com o Renato Paiva, por mais que a primeira vitória tenha vindo só ontem, né? Por mais que o time só tenha marcado gols ontem, nesse terceiro jogo, mas é um bom saldo. O Botafogo, nos 3 jogos com o Renato Paiva, ele jogou mais bem do que mal. Verdade que ele teve dificuldades ontem contra o Juventude. A volta de segundo tempo do Botafogo ontem é uma lástima. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo, barata voa. O Botafogo já não tinha feito um grande primeiro tempo, voltou pior ainda no segundo. Só que aí, a partir do momento em que tem a mudança, o time é outro. O rendimento do Marlon Freitas cresce. Eu nem acho que o Marlon vinha mal no jogo, né? Depois da saída do Patrick, o desempenho do Marlon cresce ainda mais. Os laterais, o Ponte entrou também, entrou muito bem. O Santi se entendendo com o Cuiabano, o Santi saindo da esquerda, fechando para o meio, abrindo o corredor para o Cuiabano. O Arthur pelo lado direito também se movimentando muito melhor. E o Savarino é ali, o Savarino é 10, o Savarino é no centro do campo. Ontem o jogo mostrou isso para o Renato Paiva. E eu me lembro que no ano passado, o Savarino teve um momento de dificuldade também na temporada. Quando chega o Almada, o Savarino vai jogar de 10, ele sai da esquerda, vai jogar de 10, e aí você vê o segundo semestre que faz o Savarino. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter sido eleito oficialmente, né? E o Igor Jesus, cara, talvez, se você pegar esses 3 jogos onde no saldo o Botafogo foi bem, no balanço, o Igor Jesus foi o melhor jogador do Botafogo até agora nessa era Renato Paiva. O Igor Jesus vem de 3 bons jogos. Apesar da expulsão tola no Chile, como o Igor Jesus vai fazer falta terça-feira? A sorte do Botafogo é que ele vai pegar o pior time do grupo, que é o Carabobo, e deve ganhar mesmo assim dentro de casa. Mas vai fazer muita falta. Porque a movimentação do Igor Jesus, a forma como ele gera jogo, sai da área, busca, participa, se movimenta, toca na bola, atrai marcação, isso tudo a gente viu nesses 3 jogos. O Igor vem bem, foi ontem muito bem, fez 2 gols, um deles acabou anulado por um impedimento do Ponte no início da jogada, um leve impedimento, estava mesmo impedido, ali pelo lado direito, mas foi um bom jogo do Igor Jesus, dando fim a uma seca do ataque do Botafogo, porque eram 10 jogos sem que os atacantes do Botafogo marcassem, mas nesse período, para ser muito justo, né, nesses 3 jogos, em 2 o Igor Jesus não marcou, mas o Igor Jesus fez ótimas partidas. Igor Jesus e Gregory no Allianz Parque foram os melhores jogadores em campo, apesar do Botafogo não ter trazido a vitória. Então,
3 jogos, amigo. 3 jogos. O Botafogo escolheu esse caminho. Terceiro jogo ainda, você vai ver o treinador cometendo erros aqui. Ontem, por exemplo, você já tem uma diferença em relação ao jogo de quarta-feira. Quarta-feira o Renato Paiva demorou a socorrer o time. Ontem com 10 minutos ele fez as trocas. O Botafogo voltou péssimo pro segundo tempo. Ele falou, quer saber? É agora. Não esperou nem uns 15. Com 10 ele já mexeu. Já foi mais rápido ao encontrar soluções. E as soluções foram encontradas. Deram muito certo. É isso, professor. Patrick de Paula, eu sei que você tem um carinho, tá tentando, mas olha, a dupla de volantes funciona melhor do que a trinca. Gregory e Marlon Freitas assim, Savarino por dentro, é isso? Talvez o Santi lá mesmo pelo lado esquerdo. É isso, professor. E ajustar essa saída de bola do Botafogo, essa saída apoiada, essa pressão que o adversário faz em cima dos zagueiros. Isso ainda é um ponto de preocupação. Acho que o Botafogo deveria forçar menos isso contra adversários mais qualificados. Mas, gente, nós estamos falando de um time que manteve 9 titulares campeões do ano passado. De um ótimo time. O Botafogo tem um ótimo time. Acho que ainda precisa ter mais opções de banco. Mas o Botafogo tem um ótimo time candidato aos títulos. O Botafogo poderia já estar, nessa altura, com 3 pontos liderando o grupo da Libertadores e com 6 pontos liderando o Brasileiro. Só que o Botafogo escolheu o caminho difícil de só trazer um técnico para estrear, para começar o trabalho de campo na virada de março para abril. Então são 3 jogos. 3 jogos você precisa dar o desconto. O cara tá chegando, o cara tá conhecendo. Verdade que ele teve um mês de trabalho de intertemporada ali, pós-carnaval, pós-eliminação no Campeonato Carioca. Mas são 3 jogos. E eu acho que nesses 3 jogos o saldo é positivo. E o fato do Botafogo ter esse entrosamento, ter 9 jogadores campeões, ter essa base, eu acho que facilita o trabalho do Renato Paiva. E eu queria fechar o vídeo falando da tal faixa da bandeira que a torcida do Botafogo coloca no Newton Santos, com ídolos históricos do clube, com Garrincha, com Newton Santos, e Gerson, Jairzinho e por aí vai. E eles fizeram um acréscimo de 2 nomes, né? 2 figuras, 2 novos rostos estão nesse bandeirão da torcida do Botafogo. Luiz Henrique e Marlon Freitas. E aí, óbvio, você vai para a rede social é o terreno da frustração, né? A rede social hoje é aquele espaço onde as pessoas reclamam de tudo, são irritadas com tudo, são contra tudo, são, né? É isso. Que absurdo! Um bagre desse como o Marlon Freitas está na lista de ídolos. O Marlon Freitas não tem nem 2 anos direito de Botafogo, 2, 3 anos de Botafogo. E como é que pode ele ser um ídolo? O Luiz Henrique veio aqui, jogou 6 meses, foi embora. Como pode? Bom, vamos lá, desenhando um pouquinho. O Marlon Freitas foi o capitão que ergueu o troféu mais importante da história do Botafogo de futebol e regatas. A gente tem um pensamento que eu acho muito atrasado, só vale o que aconteceu lá atrás. A gente tem muita dificuldade, né, de fazer uma leitura histórica de algo que ainda está acontecendo ou que aconteceu recentemente. A gente tem muita dificuldade. Então, para ser ídolo, o cara tem que ter jogado 30 anos atrás, quando o futebol era outro, era mais lindo, mais plástico, mais maravilhoso. Hoje não presta, hoje nunca presta. Na década de 90 nada prestava, na década de 80 nada prestava. Não era assim? Continua sendo. Então o Marlon Freitas liderou de forma, olha, tô muito tranquilo para falar. Muito tranquilo, porque já critiquei o Marlon Freitas aqui algumas vezes. Também já o defendi. Eu acho que o episódio da piscadinha e o gol contra a favor do Flamengo foram excessivamente pesados na análise do Marlon Freitas. Excessivamente. Eu acho que a piscadinha é uma coisa normal que acontece em jogo ali, que você tá segurando um placar, você fala pro companheiro, ó, tô fazendo uma cera aqui, tô segurando. Eu acho que um gol contra, infelizmente, é uma fatalidade que todo mundo tá sujeito a cometer, todo mundo tá sujeito a passar no campo de jogo. Acho que foi excessivamente, fiz vídeo no canal falando sobre isso, pesada a crítica em cima do Marlon Freitas. Todo mundo ali teve uma derrocada vergonhosa em 2023. Colocar esse cara como símbolo daquilo, e esquecer do pênalti que o Tiquinho perdeu, e esquecer da queda do PR emocional em vários jogos, de como o futebol do Adrielson sumiu e por aí vai, é ser muito injusto. É colocar a carga num cara só. Esquecer do seu Bruno Lage, esquecer do seu Lúcio Flávio, não é? Agora, voltando,
Esse cara deu a volta por cima, depois de um trauma pesadíssimo. Pouquíssimos jogadores, pouquíssimos profissionais teriam condição de dar a volta por cima como o Marlon Freitas deu. Depois de tudo que ele passou da própria torcida. E ele lidera de maneira brilhante, dentro e fora de campo, esse time rumo ao título mais importante da sua história. Então, existem sim elementos para o Marlon Freitas estar ali. Claro que existem. Tá longe de ser um absurdo. Podia ter mais gente? Podia. Podia ter o Savarino? Podia. Seria muito legal, né? Podia ter mais gente. Mas não dava, né? Você tinha que escolher 2. Fizeram uma votação lá, parece. Os critérios estão claros. Tem gente defendendo... Você vê o nível da rede social, das pessoas que só querem reclamar e só querem xingar na rede social. O nível é esse aí, ó. Tinha gente reclamando do Marlon Freitas e dizendo: por que o Gatito não está ali? Pelo amor de Deus, gente. Gatito Fernandes... Muito respeito pelo clube, foi muito profissional, decidiu o Campeonato Carioca de 2018, pegou pênalti, goleiraço, histórico, naquela pré-Libertadores fez milagre pro Botafogo, beleza, mas... Gente, o Marlon Freitas é o capitão da conquista da Libertadores, o Gatito era o goleiro reserva do Botafogo em 2024. Quando o maior título da história do clube foi conquistado. Quando o tabu de quase 30 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro foi quebrado. E o Luiz Henrique foi o jogador mais talentoso dessa conquista. Fez gol na final da Libertadores, fez um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Libertadores da América. Também não tem discussão, jogou muita bola. Foi o toque de talento, foi o diferencial de talento do Botafogo para ser campeão dos 2 títulos em 2024. Está correto. Como é que pode? Assim, independentemente do nome, tá? Você não quer o Marlon Freitas? Aí você quer que coloque quem? O Savarino, o Almada... tanto faz, o Barbosa que jogou pra caramba, o Bastos, beleza, pode ser quem você quiser. Agora, vocês acham que depois do time conquistar o maior título da sua história, no panteão dos ídolos, você não vai incluir ninguém desse time? Não, porque eles não se comparam a Garrincha. Ninguém tá dizendo isso, pelo amor de Deus. Ninguém tá dizendo isso. Mas, por exemplo, o Maurício não se compara ao Garrincha. E ele é ídolo do Botafogo, ele fez o gol de um dos títulos mais importantes da história do Botafogo em 89, dando fim ao jejum de 21 anos. O Túlio Maravilha sempre foi um primor técnico, não, mas era um excelente atacante, fazedor de gol. Ele tá na história, ele ganha, ele é o rosto do título brasileiro de 95. Então por que não vai ter ninguém do time de 2024 no Bandeirão dos Ídolos? Que loucura é essa? Que viagem é essa? Parabéns à torcida do Botafogo pelo que fez, reconhecimento ao Marlon, reconhecimento ao Luiz Henrique, e eu acho que é um reconhecimento a todos. Eu acho que é um recado muito claro. Vocês, mesmo não estando aqui, porque não tinha espaço para colocar todo mundo, vocês que deram essa glória eterna ao Botafogo, vocês estão todos na história. Vocês são ídolos, vocês serão reconhecidos, serão sempre lembrados pelo torcedor do Botafogo. Não tem problema nenhum. Acho que é correta, é justa a homenagem e deixa reclamar. Em rede social os caras reclamam de tudo, são raivosos, são frustrados, tá cheio de gente frustrada, infeliz, mal sucedida, que precisa da rede social para colocar as frustrações para fora. É só isso, não esquenta aí com isso não. Parabéns aos torcedores do Botafogo pela coragem que tiveram. Like no vídeo se você ficou até o final, bom domingo para todo mundo, juízo e tchau!